Verbo Entrevista traz nesta semana o vereador de Itapecerica da Serra, Daniel Belchior. Vereador Daniel Belchior, muito obrigado por aceitar nosso pedido de entrevista. Eu que agradeço, Rômulo, Adilson, a todo o portal do canal Verbo Online. Obrigado pela presença de todos. Daniel, você é um vereador de segundo mandato. Em 2024, você teve 2.742 votos. Isso. Quase dobrou a votação. Qual que é a sua bandeira de mandato? Olha, eu sou de uma região que era muito esquecida por não criticando os demais pares que passou, vereadores e prefeito, mas eu tinha um objetivo lá com a nossa população, que eu, pleno século XXI, aquela região lá onde eu habito, não tem água, para você ter uma ideia, As pessoas hoje sofrem pedindo um caminhão de água a cada 15 dias, praticamente implorando para a nossa prefeitura de Itapecerica da Serra. E lá a gente foi procurar saber, por qual desse motivo. Então a gente levantou essa bandeira de levar água até aquela região. Muitas das ruas não tinha pavimentação. Hoje 80% das ruas são pavimentadas. Além disso, não tinha uma creche, E hoje tem uma creche naquela região. Informatizamos toda a UBS. Graças a Deus conseguimos informatizar. Hoje temos carro ambulatorial para levar os pacientes, porque os médicos são afastados, os hospitais. Temos carro também, através das nossas emendas, para poder visitar os acamados. E com isso a gente foi fazendo o social também, que é muito importante para aquela comunidade, não só lá, mas nos 4 cantos da cidade. E com isso, graças a Deus, a gente conseguiu aumentar a nossa votação através desse trabalho da nossa luta. Qual que é a sua região? A região do bairro do Potuverá. Agora, quais leis que você aprovou na Câmara desde o seu primeiro mandato que resultaram em melhorias para a população? Olha, para você ter uma ideia, conforme eu falei, o Potuverá era muito esquecido, não só lá, muitos das nossas leis foi aí em questões ao plano diretor também, que passa pela Câmara, é votado, E naquela região não estava inserida a questão da água, conforme eu tinha falado aí para vocês, por ser uma área de manancial também, a gente perdeu muitas empresas e com isso a gente foi estudando leis, para poder trazer mais empresas, sem prejudicar muito a natureza, o desmatamento, Então teve um crescimento não só naquela região, mas nos 4 cantos. Então assim, a gente analisa todos os projetos de leis, vamos dizer assim, E através do nosso executivo aqui, o que a gente pode fazer, muitos deles que a gente acha que é de bom aproveito para a nossa cidade, a gente vota, e tem muitos também que a gente não vota. Você pode citar algumas leis que você aprovou na Câmara? Olha, posso sim. A gente já aprovou, conforme eu disse, esse plano diretor, para poder levar água para aquele pessoal lá, juntamente com a Sabesp. Agora, recentemente, a gente vai aprovar um outro, que é a área de ambiental, para poder passar toda essa tubulação. Então, tudo é lei, Aprovando uma lei também para pegar um empréstimo para poder construir o hospital adulto e infantil aqui na nossa cidade, Além das nossas emendas impositivas, que é aprovada aqui todos os anos, a gente indica 50% para a área da saúde. Então, com isso, a gente vem contribuindo, muitas outras, Aí tem o projeto de lei do próprio vereador aqui, inclusive, dos 45 que a gente já aprovou, eu separei 3 aqui, que os demais não sejam tão importantes, mas esses aqui são de grande relevância também, que dispõe da criação de vaga de embarque e desembarque dos Uber. Os Ubers aqui, por aplicativo, estava sendo muito multado na nossa cidade, e hoje eles dispõem de vaga de embarque, desembarque, além instituímos também no calendário aqui da nossa cidade Libras, que essas pessoas precisam ser ouvidas. Criamos um projeto de lei aqui também, que é o 1763/2025, que é obrigatório agora a Câmara Municipal colocar intérprete, de Libras aqui e nos órgãos públicos da prefeitura também. E esse é uns destaques nossos aí, levantando essa bandeira aí e dar voz para quem realmente precisa. São quantos projetos de lei? São mais de 45. E que se tornaram leis? Quantas?
Todos se tornaram leis, todos. Na verdade, o que foi vetado e depois a gente conseguiu mudar a redação foi esse de embarque e desembarque, mas a gente conseguiu alterar aqui já o capítulo, né, que foi no ano seguinte, porque no mesmo ano você não consegue mudar, e agora, graças a Deus, já é lei. Todos são leis. Qual que é o seu posicionamento político em relação ao governo Ramon Corsini, vereador? Olha, eu, particularmente, eu não apoiei o Ramon Corsini, né? O Partido dos Republicanos, ele escolheu um outro prefeito, porém não foi eleito, e hoje eu entendo que a nossa cidade precisa andar, né? Quando o prefeito vai bem, o vereador vai bem, os munícipes vão bem. E hoje a gente dá governabilidade. A gente teve uma conversa com o prefeito e eu, enquanto vereador, quero o crescimento da minha cidade. Estamos trabalhando no quatro cantos e ele está dando, né, essa condição, não só para mim, mas para todos os munícipes da nossa cidade, para realizar um belo de um trabalho. Em 1 ano e 7 meses agora, estamos indo para 1 ano e 7 meses desse segundo mandato, eu já realizei mais coisas de benefício para a nossa população do que do mandato anterior. Eu tenho visto que o senhor é um dos principais críticos do governo Ramon Corsini. O senhor apresenta vários apontamentos em relação à questão, principalmente, da zeladoria da cidade. Isso. De limpeza, enfim, de recuperar a cidade, a questão da malha viária. Isso. É uma questão crítica na cidade de Itapecerica? Isso, além do meu papel de dar governabilidade para ele, mas eu não tenho um compromisso assim político, assim vamos se dizer, de aceitar tudo que o governo fala, né? Então eu sou um vereador que eu não tenho nada com o governo, né? E prefiro não ter. E aí eu posso cobrar. Quem tem não pode cobrar. Agora quem já não tem, aí pode cobrar. Então, se tiver que cobrar o prefeito, secretário, por uma situação ou outra, desde que seja de melhoria para a nossa cidade, a gente vai continuar cobrando. Exatamente isso. Você tocou num ponto muito relevante, que a zeladoria da nossa cidade estava muito a desejar. Então, hoje a gente tem a empresa Agro, que é uma terceirizada aprovada no mandato passado, que ela tem o papel de fazer a zeladoria. Porém, não só a zeladoria, ela era uma empresa que também pode fazer a poda da nossa cidade, a recolha dos lixos, né? E esse contrato aí de zeladoria não estava muito encaixado ainda nesse governo, vamos dizer assim. Mas agora, né, eles conseguiram arcar com a despesa, né? Porque é um contrato caro. E fora isso tem a nossa frente de trabalho, né? Então, recentemente renovamos aí, né, as inscrições da frente de trabalho. E hoje são mais de 300, mas mesmo assim ainda é pouco para os quatro cantos da nossa cidade. Mas como é que é isso? O senhor é um crítico que muitas vezes é um crítico incisivo, Sim. E mesmo assim o senhor consegue ter o apoio, digamos assim, ter as demandas atendidas pelo prefeito Ramon Corsini. O senhor não se sente menos privilegiado do que os outros vereadores que ficam mais, digamos, quietos? No começo, sim, igual eu te falei, tem pessoas que acompanharam, né, desde lá do começo, a campanha do prefeito Ramon, hoje são vereadores, e é normal isso, não só aqui em Itapecerica, em todas as regiões, né, em outras cidades, que o vereador da base, né, ele é atendido com mais rapidez. E aí é nesse ponto que a gente começou a bater no governo, né? Porque de repente você tem um pedido lá de uma determinada rua, você é um dos últimos da fila para ser atendido, e não, ele tem que atender a todos por igual, né? Aqui somos em 15, são 14 homens e uma mulher, uma vereadora. E aí a gente começou a bater exatamente nisso. A nossa região aqui, eu vou dar um exemplo do bairro Potoverá, é uma região muito grande. Porém, a gente não tem limpeza, zeladoria, roçagem, capinagem, né? A gente é composto hoje na regional lá por 5 pessoas da frente de trabalho. Aí você pega o segundo bairro maior da nossa cidade e você ter 5 pessoas, aí não dá, né? Então é nesse tipo de situação que a gente cobra, né? Mas eu volto a falar, a gente começou a ser atendido, né? E aí esse é o papel do vereador, é cobrar, fiscalizar e quando tiver que bater, no bom sentido, né? Vamos dizer assim,
buscando melhoria para a nossa população, a gente vai continuar fazendo. Mas o que aconteceu? O vereador que diminuiu a intensidade da cobrança ou o prefeito que começou a olhar mais para os pedidos seus? Eu, vereador Daniel, nunca vou diminuir a intensidade da cobrança, jamais, né? Porque a gente foi eleito para isso, né? E o prefeito teve um outro olhar, vamos dizer assim, né? Ele teve um outro olhar para a nossa região, aqui por Itapecerica também, nas bases que a gente atua, né? Eu sou do centro periférico, então a gente precisa ter um olhar diferenciado, sim, para essa população. Então o prefeito teve um olhar diferenciado e hoje eu estou sendo mais atendido em relação ao nosso executivo. Atendido em que áreas? Você já falou zeladoria, Sim. limpeza da cidade e principalmente da sua área, mas que outros pedidos o senhor teve atendidos? Além disso, a gente tem os projetos, né, nosso, igual recentemente a gente inaugurou uma academia. Hoje é composta por mais de 150 pessoas inscritas que não tinha nenhuma área de lazer, nenhuma atividade física para fazer. Uma das maiores academias hoje é na região do Potoverá. Igual eu estou te falando também, a gente vai inaugurar uma base da GCM, que já está construindo. Acredito que mais uns 30 dias ela já vai estar pronta e entregue para atender mais rapidamente a nossa região, porque se a viatura estiver lá no Jacira, Valo Velho, ela demora cerca de 20, quase 30 minutos para atender uma ocorrência. E com essa base da GCM, a gente vai sanar esses problemas. Então, além disso, a gente vai atrás de viaturas para poder contemplar a nossa cidade. Volto a falar, hoje mesmo estou vindo de uma pavimentação, né? Uma pavimentação que a gente está fazendo. A gente vê relatos de moradores que moram há mais de 40, 50 anos e falar para a gente, olha, a gente está muito feliz que a gente nunca viu isso, né? E a gente está vendo o seu esforço aí de buscar melhorias. Então a gente fica feliz. Hoje eu posso falar com prioridade que 80% da nossa região do bairro Potoverá, ela está asfaltada, estrada de área rural, estrada de terra. Recentemente a gente conseguiu ser contemplado entre o mandato passado e esse, com mais de 7 milhões e meio do governo federal, através de um projeto meu, né? E a área da Aldeinha, que é a Fábio Pires Sintra, que é a Vargem Grande, com mais de 5 km de asfaltos, então foi contemplado, né, com todas essas melhorias. Então eu fico feliz, né? Em volto a falar, 80% do bairro hoje está com pavimentação, né? Estão buscando melhoria. Isso é o progresso chegando na nossa região. Que outra luta o senhor está empunhando? Que outra bandeira o senhor está colocando, está tentando aprovar ou de melhorias, trazer melhorias para a sua região ou para a cidade inteira? Eu tenho uma área que vai ser doada para a prefeitura, né? Onde a gente pode construir um campo de futebol lá e uma creche, né? Já estamos com essas atrativas. Infelizmente, a pessoa que estava no finalmente para doar esse terreno para a prefeitura, ela veio a falecer. E o pai dessa pessoa deu continuidade. Falou, não, é um projeto, então eu tenho o projeto em mãos. E agora a gente deu, né, outras atrativas e está dando continuidade. No Potoverá? No Alto do Potoverá, que é o bairro do Potoverá em si, né? E a gente vai fazer, se Deus quiser, que o próximo ano comece essa obra, ou se for um outro ano ainda, que depende da documentação ficar pronta, mas que a gente tem esse projeto de levar uma creche para aquele lugar e a gente já tem a fonte de onde vai tirar o dinheiro. Então isso é importante, né? Então o prefeito também está acompanhando, é uma luta dele também, né? Eu volto a falar da água, porque em pleno século XXI a gente não tem água, a gente vê hoje as tubulações sendo instaladas lá naquela região, então eu fico muito feliz. Fora isso, a gente tem um empreendimento do governo do estado, que é uma quadra, né, que fica naquela região. Desde 2015 ela está parada e agora a gente teve uma atrativa com o governador e ele vai mandar uma emenda para poder finalizar essa obra. Então é um ganho, você está tirando uma criança da rua, você está fazendo uma aula de capoeira, né? Você está fazendo
um judô. Então, para mim, eu fico muito feliz com essa conquista. Então, em breve, a gente vai ter mais novidades, sim, fora do centro cultural que a gente quer trazer para aquela região também. Vereador, em relação aos recursos da prefeitura, como é que está o orçamento da cidade e se o orçamento, as receitas municipais são suficientes? Não, não são suficientes, né? Eu acredito que a próxima agora, né, que a gente vai aprovar aí nos próximos meses aí, a gente já tem que aprovar o orçamento para o próximo ano e recentemente a gente aprovou aí 890 milhões, né? Só que não é o suficiente. O que a gente conta com as emendas dos deputados que a gente vem apoiando também, né? Recentemente a minha deputada aí que eu apoio, a Eli Santos, ela mandou R$ 1 milhão para a infraestrutura da nossa cidade. Tem muitos deputados que contribuem com o crescimento da nossa cidade, e é isso, né? Então, se fosse só depender do orçamento, hoje a gente não conseguiria realizar tudo que a gente vem fazendo na nossa região. Então, o orçamento de Itapecerica está em torno de 900 milhões de Isso, reais. isso. Esse ano eu acredito que vai ultrapassar isso, esse valor, né? Porque teve muitos cadastramentos de áreas que não era cadastrada. Então a gente está fazendo um trabalho de levantamento dessas áreas, né? Teve um crescimento desordenado também, e isso acabou atrapalhando, né? Porque as pessoas que chegam depois, ela quer ter água, luz, pavimentação, e isso acaba atrapalhando. No bom sentido, assim, porque a gente não tem o valor, né, para poder contribuir. Então, as pessoas que pagam imposto, estão lá há mais de 20, 30 anos esperando, acaba não chegando esse benefício, né, ainda. Com relação à segurança pública, eu vejo também que os vereadores têm cobrado melhorias na área da segurança, mais policiamento, inclusive da parte do governo do estado. A questão da violência em Itapecerica é uma preocupação do senhor? Sim, com certeza, é uma preocupação. Eu moro na região do Potoverá e lá tem um retorno na aldeia que vira e mexe as pessoas, moradores, quem passasse pela Regis era assaltada, né, diariamente. E aí a gente conseguiu reforçar, né, através da nossa polícia, né, municipal, que hoje é a Polícia Municipal de Itapecerica da Serra, nossa GCM, e aí eles conseguiram fazer ter mais ronda ostensiva naquele local, tem a patrulha rural, tem a própria militar também que tem a patrulha rural lá, mas é pouco ainda, né? Eu sinto muita falta porque o dever mesmo é da polícia militar. Então a gente já fez várias atrativas aqui no batalhão, 25º batalhão aqui em Itapecerica, levamos para o governador também, mas a polícia militar de Itapecerica da Serra está muito a desejar ainda, infelizmente, né? Eu sinto que não é culpa de quem trabalha, mas existe poucas viaturas, poucos homens na rua, né? Então é complicado, né? Mas a gente está lutando aí para melhorar isso aí. Você diria que Itapecerica da Serra hoje é um município inseguro? Não vou dizer que é inseguro, né? Mas a gente está buscando melhorar a cada dia, né? As pessoas têm muito medo, tem muitos moradores aí que têm medo de andar à noite, né? Na nossa região, você vê na nossa própria praça aqui central, passa das 10 horas da noite, você não vê muita gente, né? Diferente de outros locais. Mas eu acredito que a gente vai melhorar. O prefeito recentemente fez um concurso aí também para aumentar a nossa guarda e estamos trabalhando, melhorando o nosso orçamento para exatamente isso, investir na nossa guarda, né? Investir em equipamentos, investir em viaturas e mais homens na rua. Vereador, vamos falar sobre a cultura. Sim. Em abril, a Câmara Municipal repercutiu uma denúncia de supostas irregularidades no repasse de recursos via Lei Aldir Blanc para algumas entidades, para algumas organizações não governamentais. Os vereadores, creio eu, se reuniram com a secretária Soraya Leal. O que se discutiu sobre esse assunto e em que pé está? Tá, a secretária Soraya, ela foi convocada, né? Houve uma convocação nessa Casa de Leis e
houve vários interrogatórios e foi exatamente, surgiu de uma denúncia dos próprios artistas da nossa cidade, né? Eles protocolaram em todos os gabinetes e aí, conforme eu disse, a secretária foi convocada. Denúncias essas de ex-vereador, né, que hoje compõe junto a um trabalho da cultura, pessoas ligadas, né, funcionários da cultura, que têm ONGs, que têm, né, alguma entidade, e foi direcionado esses valores para essas pessoas. Então, houve essa denúncia, a gente apurou, e eu, o vereador Vicente Tinho, do Republicanos, decidimos ir denunciar o Ministério Público. No dia seguinte, a promotora chamou o vereador Daniel e chamou o vereador Tinho para poder depor. Então a gente foi lá, fez todo o depoimento, até de falas em tribuna, e aí a gente está aguardando o quê? A decisão da justiça. A nossa parte enquanto vereador, a gente fez. A gente acredita muito na justiça, então a gente está esperando, porque segundo o que a gente vem acompanhando, né, ela já chamou os artistas que fizeram a denúncia, a empresa contratada, né, que está sendo investigada, a secretária também ia ter que depor, e com isso estava interrompido o repasse para essas pessoas, porque até nessa ocasião da denúncia não tinha feito o repasse ainda. E através de uma resposta que chegou para a gente, que a promotora, né, eu não vou citar o nome dela aqui, a promotora do departamento jurídico da Prefeitura de Itapecerica da Serra, ela entrou com um parecer que poderia ser feito esse pagamento. Nós estamos falando de um montante de quanto? Mais de 1,5 milhão. Esse recurso eu citou que teria parte do recurso teria ido para uma entidade ligada a um ex-vereador. Ex-vereador, exatamente. Ex-vereador Fábio Santana? Fábio Santana, exatamente, é isso aí. Só que a entidade... Hoje ele é diretor da cultura. Diretor, e segundo ele foi convocado aqui também, ele não tem ligação. Apesar de ele já ter sido presidente, né, dessa entidade, hoje, né, ele não tem nenhuma ligação, segundo ele comentou aqui com a gente, com essa entidade. A irregularidade exatamente qual é? A irregularidade foi a denúncia, né, de esses supostos funcionários aí ter sido privilegiado, né, e muitos artistas que foi contemplado no mandato passado e não foram dessa vez. Então, a nossa questão aqui é apurar exatamente isso. Eu, da minha parte, eu acho que é imoral, né? Se for legal, é imoral. Eu acredito que é isso, porque a pessoa trabalha na mesma secretaria, não poderia ser contemplada. A secretária Soraya alegou o quê? Ela alegou que, de fato, ela tem a empresa, né? Teve um chamamento, tinha um edital, e a empresa contratada que seleciona todos esses candidatos, né? Então há uma entrevista, cada candidato apresenta lá todas as documentações que são exigidas, e não havendo nenhuma irregularidade, eles são aprovados. Qual que é a sua conclusão sobre essa questão? Porque no dia 14, na sessão no dia 14 de abril, você disse, abre aspas, pelo jeito a coisa é mais séria do que a gente imagina. Sim. Então, porque imagine, né, eu sendo um secretário e estar privilegiando os meus próprios funcionários, né, que são nomeados, de cargos nomeados, enfim. Então, abre uma dúvida aí nessas questões aí. E com relação a isso, foi a empresa também, né, porque hoje em dia... quando a gente foi investigar a questão da empresa, apareceu ela no endereço do McDonald's, no centro de São Paulo, não existia um endereço físico, né? Como é que você contrata uma empresa para prestar um serviço no nosso município através de uma licitação,
né? Eu acredito que foi direcionado já, né? Foi direcionado. E quando a coisa é direcionada, não é feita da maneira correta, ela cria dúvida, né? Eu posso favorecer fulano, cicrano, então eu entendo dessa forma. Por isso que eu falei que a coisa era mais séria, foi isso que eu levei para a promotora, a minha fala do que eu estava imaginando. Eu falei, promotora, como é que pode uma empresa ganhar uma licitação que ela não tem um endereço físico, né? E se eu tiver que investigar essa empresa, né? E eu acredito que ela deve ter entrado em contato, né, pelos telefones que tinha no contrato e para poder a pessoa que ganhou essa licitação vir depor também. Você disse que é da base do governo. Você conversou com o prefeito a respeito. Sim. E o que ele disse? Eu tive uma conversa com o prefeito até por conta das falas que a gente vem fazendo nas cobranças e eu falei para ele que a gente vai continuar, né, fazendo essa cobrança porque é um dever do vereador fiscalizar, cobrar, né? E eu dependo muito das coisas que ele vem realizando, igual eu disse, né? Estou vindo de uma pavimentação agora, então assim, eu tenho que levar o benefício para a nossa população. E eu acho que quem ganha com isso é a nossa cidade. Eu não estou aqui para poder atrapalhar o governo dele, né, de maneira alguma, né? Mas também não sou obrigado a concordar com tudo que o governo passa para a gente. Eu acho que é uma engrenagem, né? Câmara Municipal, Executivo, tem que caminhar junto, porque se não caminhar junto, as coisas vêm a piorar. Mas isso não quer dizer, se tiver que fazer qualquer fala, uma cobrança aqui, a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente sempre foi desde o primeiro mandato. Você disse que vai continuar fiscalizando, cobrando transparência. Transparência. Você acha que faltou transparência no processo? Faltou transparência no processo. Faltou. Porque essas coisas aí tinha que ter vindo antes para a Câmara Municipal entender melhor, né? Só depois que saiu na mídia, aí as pessoas vieram, protocolaram aqui, e aí eu acho que se é eu no lugar do executivo, eu afasto o secretário, afasto as pessoas envolvidas até que se apure. Não quer dizer que você está mandando a pessoa embora, exonerando. Olha, até que se apure, até que a justiça dê uma devolutiva aqui para a gente, vocês vão ficar afastados, porque levantou dúvidas, né? A secretária continua no cargo? Continua. O diretor, o Fábio, também continua no cargo? Todos continuam no cargo, não houve mudança nenhuma. O que o senhor acha disso? Eu acho que é imoral, né? Porque poderia até... Não estou culpando ninguém, né? Houve uma denúncia, cabe à Câmara Municipal, né, ir fiscalizar, averiguar o que aconteceu, e até que se apure, é a mesma coisa recentemente que aconteceu com uma secretária, né? Houve uma denúncia, a gente comprovou que realmente estava certo, então até que se apure, tá o delegado aí investigando, até que se apure, tem que se afastar do cargo. Você disse para o prefeito que manter a secretária Soraya e o diretor Fábio é imoral? Isso é uma decisão do governo. O que houve antes de tudo, a gente teve uma conversa com o prefeito e o prefeito falou, não, se vocês descobrirem que é uma irregularidade, vocês podem ir até o final. Ele nunca falou para a gente, olha, não vai fazer, que é meu secretário, que é fulano ciclano, de maneira alguma. Mas volto a falar, a decisão de afastamento é dele, né? Aí cabe ao executivo, mas tudo que foi falado, que foi denunciado, passou pela mão dele. O senhor trouxe também uma denúncia relacionada à defesa civil de uso de um equipamento para corte da vegetação na região central de Itapecerica da Serra, uso de uma motosserra. Como é que foi essa situação, esse caso? Olha, chegou ao nosso conhecimento através de uma denúncia de moradores daquela região, da Avenida Dona Lila, próximo ao estádio municipal de Itapecerica da Serra, ginásio de esporte, que havia uma viatura da Defesa Civil, né, e que estava tendo um desmatamento lá. E então, até então, a gente acionou o meio ambiente, acionou a fiscalização, e quando a gente chegou no local, a GCM já havia apreendido a motosserra, né? Ela já tinha GCM. A própria GCM. E segundo fontes lá, essa motosserra pertencia à Defesa Civil. Quando o vereador, junto com outro lá, amigo de partido, o vereador Vicente Tinho, faz uma denúncia na Câmara Municipal,
no dia da sessão sobre isso. A gente entrou com um requerimento também para saber, né, o desmatamento, porque tinha uma autorização de 60 árvores para poder ser cortadas e foram mais de 100 e poucas árvores. Então é um absurdo, né? Você tem uma autorização, mas não tem ninguém que fiscalize, que realmente está cortando a quantidade certa, né? E outra, eu entendo que se fosse fazer algum empreendimento, tivesse algum projeto, tudo bem, mas segundo fontes, ia ser um estacionamento para o rodeio. E aí o que acontece? A gente foi a fundo, né? Nessa denúncia, entramos com um requerimento e foi surpreendido com um vídeo, né? Até então a gente falou da Defesa Civil, não citou nome de secretário e nem de funcionário. Cabe ao vereador entrar com documento para saber se era verdade ou não. E o que nos surpreendeu foi um vídeo, né, da secretária, né? Até o momento ela fez um vídeo um pouco antes da sessão, falando que o equipamento não era da Defesa Civil, né, que eles não estavam por dentro, que a Defesa Civil tinha ido até o local para poder fazer a vistoria, né, através de denúncia também. No dia seguinte, eu e o vereador Vicente Tinho foi até a base da GCM, pedimos para ver a motosserra e ficamos lá mais de 1 hora, né, para entender. A gente viu que não existia patrimônio mesmo, né, aquelas plaquinhas de patrimônio já não estava mais. Tinha feito a numeração, o patrimônio tinha suprimido, né? Tinha sido suprimido. A plaquinha não estava mais Não estava mais lá, não estava mais não. E já existia um BO da nossa GCM, no qual não constatava que era da Defesa Civil. Mas os moradores falaram, não, mas o rapaz da Defesa Civil veio aqui com a viatura para poder levar e falou que a motosserra era da Defesa Civil. Eu fiquei mais de 1 hora junto com outro vereador fazendo uma vistoria e aí a gente conseguiu achar o número de série. Aí printamos esse número de série, né? Fomos até a prefeitura no departamento de suprimentos. Chegando lá, eu conversei com a pessoa, o funcionário que estava lá. Falei, através desse número de série você consegue puxar se é patrimônio, né, ou não? Ela falou, consigo. Aí puxou, imprimiu o extrato para a gente e constatou que era da Defesa Civil. Aí fomos até a Defesa Civil procurar a secretária que não estava lá, estava em outra atividade, né, junto com os funcionários, e pegamos toda a relação de patrimônio. E a motosserra constava como patrimônio público, né? Então, aí você imagina, equipamento público fazendo serviço particular, em área particular. Então, para mim, isso é um crime peculato. E qual que foi a nossa decisão? Descer na delegacia do nosso município, a delegacia civil, e registramos um boletim de ocorrência. No dia seguinte, já recebemos a notícia do delegado para ir lá fazer nosso depoimento. Aí fui eu, o vereador, fizemos nosso depoimento. Em nenhum momento a gente acusou ninguém, mas a gente sabia que estava com a verdade e as pessoas da secretaria falavam que era mentira, né? E a gente conseguiu comprovar através de documentos. Segundo o que a gente está sabendo, o delegado já chamou, né, o responsável do terreno, a pessoa que deu autorização, a pessoa que fez o corte, que é um ex-funcionário da Defesa Civil, que está prestando serviços particulares, então é muito, causa outra estranheza que cabe, né, para a gente poder investigar aí que quantos serviços não foram feitos, né, por indicação da secretária, né, para essa pessoa está fazendo um serviço aí particular também, né, então tudo que a Defesa Civil ela tem o poder de poder dar uma autorização para corte de árvore, né, desde que cause risco iminente para a população. E com isso o serviço, na minha opinião, estava sendo direcionado, né, para esse ex-funcionário da Defesa Civil. E aí eu sei que foi chamado, né, várias pessoas, o delegado chamou e segundo o delegado falou para a gente que ia mandar para o Ministério Público. O terreno é particular? Onde foi feito o corte de árvores? Particular, o terreno é particular, fica na Avenida Dona Nila ali, indo para o estádio, para o ginásio de esporte.
e o terreno é particular. E quem fez o corte é um ex-funcionário da Defesa Civil de Itapecerica da Serra. Isso, um ex-funcionário. Era um funcionário, era concursado esse funcionário? Não, era nomeado. Ele trabalhou na gestão passada, nomeação, só que ele entende muito dessa questão de corte, subir em árvore, né? Então, assim, quando ele perdeu o espaço aqui nessa gestão, ele, não sei se por ele ter apoiado alguém, ele continuou fazendo esse tipo de serviço. Quem disse para esse funcionário fazer o corte de árvores nesta área particular? Então, eu não sei quem disse. Eu sei que o serviço de, além dessas 60 árvores que eu te falei que estava autorizado pelo meio ambiente, existia um motonivelamento daquele local também. Então, foi contratada uma pessoa para fazer esse motonivelamento, pegou toda a área para fazer de serviço e, segundo ele, indicaram, né, para esse rapaz, que é ex-funcionário, fazer os cortes. Né, foi indicado para ele. Foi isso que foi passado para a gente. Você disse que a plaquinha não estava no maquinário quando vocês foram atrás do equipamento. Não estava. A plaquinha estava onde? A plaquinha ela foi suprimida, ou foi alguém tirou, só sei que até a GCM não conseguiu localizar, né? A gente só conseguiu descobrir que era realmente patrimônio por causa do número de série. Mas a plaquinha estava onde, vereador? A plaquinha de patrimônio? É. Não existia, foi tirada. A plaquinha estava na motosserra quando ela foi apreendida? Eu não sei te dizer que eu não estava no momento. Não sei dizer para você, mas eu acredito que não, porque a própria GCM falou para a gente que não colocou no boletim porque não existia a plaquinha de patrimônio. Você tem informação de que essa motosserra estava na prefeitura, estava na Defesa Civil? Segundo o que eles passaram também, estava arrumando, né, essas motosserras. E aí essa pessoa que estava fazendo esse corte, aí, ela entendia muito desses ajustes e estava em poder dele. Então, mas mesmo assim não pode, né? Estava em poder dessa pessoa e não estava na prefeitura, na Defesa Civil. Não estava. Inclusive até o ex-funcionário que estava fazendo os cortes, ele fez vídeo. Ele fez um vídeo dele mesmo cortando, né, com o próprio equipamento, a gente comprovou depois que era a mesma motosserra, fazendo o vídeo, cortando as árvores, tipo, sorrindo ainda, como se fosse uma coisa mais normal do mundo. O que você acha dessa postura? Um absurdo. Recentemente aí saiu um laudo aí, né, vamos dizer assim, até o nosso secretário aí publicou que Itapecerica da Serra não é mais aquela desmatamento, né, que era em 2024, 2023, né, agora melhorou, mas eu vejo que não. Eu vejo que coisa que foi criticada desse governo desmatamento desordenado da nossa cidade está pior agora. Eu vejo dessa forma, né. Recentemente aí a gente parou um corte de árvore também que estava tendo lá no bairro Potuverá. E não existia nenhum projeto de montagem de um galpão que vai ser alguma coisa. Simplesmente para limpar o pator, tirando árvores igual araucárias, dando peão, né? Então, assim, a gente que é nascido e criado lá, a gente fica triste vendo isso se acabar, né? Então, moradores antigos relatam, meu, qual que é o problema dessa árvore aqui? A gente chegou até a postar isso daí, nenhum, chamou uma vereadora e falou, vamos colocar tudo no papel, como a gente sempre fez, coloca tudo no papel, vamos todo mundo para a delegacia. Então a nossa parte enquanto vereador a gente faz, leva até os órgãos, né, competentes aí para poder dar continuidade e que as pessoas possam pagar também, né, que não fique só no papel. Ou seja, no governo Ramon Cursini, o desmatamento está descontrolado? Olha, eu vejo dessa forma que enquanto campanha, eles criticavam muito o desmatamento desordenado. Eu vejo que hoje está pior. Existe muito desmatamento na nossa cidade aí, né? Igual se você pega aqui indo para o Valo Velho, está construindo um açaí, né? É um empreendimento que está vindo para a nossa cidade, gera mais renda, né? Emprego, mas está acabando com a nossa cidade, uma área de mananciais, né? Recentemente, agora a gente descobriu que também que foi cortado essas árvores aí que eu acabei de relatar na Avenida Dona Nila, vai ser um empreendimento de prédio vertical. Então, assim, as coisas estão chegando muito rápido, né? E
as liberações estão acontecendo muito rápido na nossa cidade. E com isso, né, o desmatamento vem crescendo muito. Então, eu acredito que nesse governo está pior. O Verbo noticiou a denúncia que você fez na Câmara sobre a utilização dessa motosserra para o corte dessas árvores numa área particular, no equipamento público. E aí a secretária Agnes Sabac Isso. enviou uma mensagem para nós dizendo que não tinha dado autorização para a supressão de árvores, tampouco fez empréstimo do maquinário para serviços particulares. E depois ela insistiu dizendo que exigia uma retratação por se tratar, segundo ela, de uma matéria contando fatos inverídicos. O que você acha dessa posição da secretária Agnes Sabac? Eu vi um vídeo recente, né, que a gente ia entrar com uma outra denúncia exatamente desse assunto na sessão. Poucos minutos antes da sessão eu vi o vídeo que ela fez e a gente conseguiu comprovar que realmente ela está errada, né? A secretária... Ela mentiu, vereador? Eu não vou dizer que ela mentiu, né? Mas ela está errada em fazer essa fala, né? E ela está errada porque o equipamento, ela não pode... Olha, veja bem, eu enquanto vereador não posso alegar ignorância, né? Que o desconhecimento, ela é a mesma coisa, ela é secretária. Ela vai alegar que não conhece, que não tinha conhecimento? Não, ela tem que ter conhecimento de tudo que é patrimônio. E realmente a gente comprovou, tanto é que ela tirou o vídeo das redes sociais depois, não sei se vocês observaram. Se alguém tem que se retratar aqui, não são vocês, é ela. Porque ela poderia ter, né, a humildade de falar realmente o equipamento é da Defesa Civil, né? De repente alguém pode ter pegado lá e ela não ficou sabendo, enfim. Mas, de fato, ela falou que não era e é, né? A gente comprovou que é. Então, que se alguém tem que se retratar aqui, não é eu, não é vocês, e sim é ela para a nossa população. A gente está aqui para fiscalizar, não está para prejudicar ninguém. O que você espera de desfecho nesse caso? Eu espero justiça. Justiça porque, enquanto vereador, né, porque a gente está como vereador, eu acredito que o prefeito Ramon Corsini ele poderia ter aberto um PA, né, um procedimento lá na prefeitura, enquanto se apure, porque está na delegacia, né, o delegado está intimando as pessoas para vir depor, né, pegando depoimento, e logo mais ele vai ter que colocar esse caso para frente, né, ou para o Ministério Público, né, vai ter que tomar uma providência. Eu vejo dessa forma, a pessoa está errada. Então, enquanto se apure, se afaste do cargo. É o mínimo que tem que fazer. Você defende a exoneração da secretária Agnes? Não é exoneração, eu digo assim, porque de repente depois vai ter uma decisão da justiça. Eu, enquanto vereador, eu fiscalizei, comprovei, mas eu não tenho o poder de falar para o prefeito para exonerar ela, né? Aí cabe o prefeito. Eu poderia dar uma sugestão para o prefeito, abrir um PA e até que se apure, né? Até uma decisão da justiça que ela fique afastada. Depois, correu tudo bem, tá tudo certo ou tá errado, aí sim pode exonerar, entendeu? Mas que se afaste do cargo até que se apure. E afastada do cargo, ela não vai poder receber, ganhar, enfim. Eu vejo dessa forma. Como é que está a saúde municipal em Itapecerica da Serra? Os munícipes têm reclamado bastante do atendimento? Olha, para falar bem a verdade para você, melhorou e melhorou muito, né? O nosso pronto-socorro central, até da região do Jacira, ele melhorou muito, porque hoje tem uma empresa terceirizada que faz todo o procedimento lá, na questões de médico, enfermeiro. Eu vejo que houve uma melhora. Eu vejo relatos, né, de munícipes da nossa cidade que o atendimento tá bom, melhorou, né? Lógico que tem... Tanto o PS Central como o de Jacira? Isso. Tem alguns relatos, tem algumas reclamações, a gente passa direto para nossa superintendente, a Simone, né? Ele sempre atende nós, né? Quando tem uma reclamação, eles vão lá e apura. Então, eles estão procurando melhorar. Ela recentemente vai fazer um concurso para aumentar a nossa equipe de enfermagem aí também, de auxiliar, tanto nas UBS.
Então eu vejo que é um crescimento e nós como vereador vem contribuindo muito, né? Recentemente a gente mandou todas as nossas emendas positivas para a construção do hospital adulto infantil que vai ser aqui em Itapecerica da Serra. Mandamos uma emenda da deputada Eli Santos no Idemori, no qual foi construído lá uma unidade básica de saúde, né? Foi inaugurada agora recentemente. Que dividiu o atendimento com o Valo Velho. Isso, exatamente. Então, uma unidade nova, né? Com salas novinhas, computadores, atendimento profissional. Então, a gente fica feliz. Volta a falar, eu mandei emenda também para o UBS do bairro Potuverá, para poder comprar carro ambulatorial, carro para visitar os doentes, acamado que não pode ir até a unidade. Informatizamos tudo. Então a gente vem contribuindo. Recentemente a gente teve um projeto Ser no 100, onde foi, através da nossa emenda positiva, foi comprados materiais de última geração para poder atender o nosso município. Então a gente vem contribuindo e com isso, né? A gente ainda tem muito que melhorar, tem muito, né? Mas a gente teve uma crescente boa na saúde. Então é isso, a gente tem que agradecer ao prefeito, né, o Ramon Corsini, por ter tido esse olhar diferenciado, de ter esse olhar de tirar o pronto-socorro aqui e levar para um espaço maior, né? Vai ter a policlínica também, que é um projeto do governo do estado, mas quem vai ser contemplado é o nosso município, do governo do estado não, governo federal, mas quem vai ser contemplado é a nossa cidade. Então a gente fica feliz com isso e pode ter a certeza que nos próximos anos aí a questão da saúde vai melhorar cada vez mais. Para quando são essas obras? Já deu início. Não tem a data do término, mas já deu início, né? Hoje, se vocês forem até o local, vocês vão ver maquinários lá trabalhando, fazendo a terraplanagem. Eu acredito que antes do fim do mandato dele, a gente vai estar inaugurando essas obras aí. Com relação aos medicamentos, como é que está o abastecimento das farmácias das UBSs? Olha, eu tive relatos agora recentemente de faltando alguns medicamentos, né? A gente já levou um ofício para superintendente para saber que a gente depende de um fornecedor também, né? Existe uma ata aí de medicamentos que é comprado, né, de quem ganhou essa ata, dessa licitação, e estava faltando mesmo alguns medicamentos, tanto na unidade de saúde e até mesmo no pronto-socorro. Tanto é que o prefeito criou uma lei agora que somente as pessoas que tiver a receita e for morador de Itapecerica, porque o que acontece? Estava vindo munícipe de outras cidades, né? E cada munícipe, cada cidade tem que se responsabilizar pelos medicamentos, né? Então, com isso, cresceu muito nossa demanda e agora a gente está tentando endireitar isso, né? Que os medicamentos sejam atendidos para moradores da cidade de Itapecerica da Serra. De que cidades? Então, Embu, São Lourenço, né? Aqui tem um hospital geral que atende todas as regiões e ela é próximo. A maioria dos atendimentos aqui, as pessoas que vêm de outra cidade, passa pelo pronto-socorro e é direcionado, né, até o HG, com a especialidade. Depende do que você vai passar, né? É direcionado para lá. E às vezes eles voltam para poder pegar esses medicamentos. Então, assim, agora está tendo um controle melhor, né? Mas no começo houve essa falha e agora a gente está corrigindo. O senhor defende a construção de alguma nova UBS? Defendo. Assim como foi no Idemori, né? Eu volto a falar, foi emenda da deputada Eli Santos, emenda impositiva de cada vereador aqui também que contribuiu, não foi todos, mas muito contribuiu. Recentemente agora a gente quer fazer um ali perto do São Marcos, né? Naquela região ali do Jardim Sinira. Então a gente precisa, Nissalves, né? Então a gente precisa ter mais unidades de saúde. Então tudo, infelizmente, os custos são muito altos, né? Não é só a construção, aí você tem que ter funcionário capacitado, você tem que fazer concurso público e, igual eu te falei, o orçamento da nossa cidade, né, não é muito alto, então a gente precisa melhorar essa questão do orçamento para poder melhorar na questão da saúde, aí, na qualidade da saúde. Melhorar quanto? Em quanto o orçamento da cidade, vereador? Olha, Você acredita que
seria ideal chegar a quanto ou que pode chegar a quanto? Olha, eu acredito passando de 1 bi, né, a gente já consegue fazer muita coisa para nossa cidade com relação à infraestrutura, segurança, educação e também na saúde, né? A gente vê cidades vizinhas aqui que Itapecerica foi mãe, né, vamos dizer, dessas cidades e elas evoluíram muito mais, né? A nossa cidade é conhecida como cidade dormitória, então a gente quer mudar isso, pessoas que trabalham longe, não precisar ir mais tão longe no centro de São Paulo e sim trabalhar aqui na nossa região e com isso a gente crescer mais também, né, através de empreendimentos, né, que venha com projetos bons para nossa cidade, que seja feito da forma correta, né, para o nosso crescimento e com isso a gente consegue melhorar a nossa renda também aqui do nosso município. A população de Itapecerica da Serra está em quanto hoje? Passa de 180 mil habitantes. Segundo o IBGE, em 2024 para 2025, 177 mil. Mas eu acredito que o crescimento que teve, vários empreendimentos aí, vertical também, já passou de 180 mil habitantes. Vereador Daniel Belchior, se você pudesse fazer um apanhado de todas as áreas da administração, de todos os serviços, que nota de 0 a 10 você daria para o governo Ramon Corsini? Olha, em nota, eu daria uma nota 8 para ele, não vou dar um 10, né? Porque eu acho que tem muita coisa, não só eu acho, mas ele também, tenho a certeza que ele acha e tem a convicção de melhorar para a nossa cidade, né? Mas é um prefeito que vem fazendo, né? A gente vê o esforço dele de buscar recurso, né? Tem muito deputado que vem de fumaça aqui, até eu falei isso na sessão, né? Que vem de fumaça, mas ele está de olho. Deputado fala que vai mandar valores absurdos para Itapecerica e acaba não mandando nada, né? Manda uma mixaria danada aí e quer levar os votos, né? Mas é um prefeito que vem evoluindo cada dia, né? Ele atende às nossas demandas, e isso que é importante, né? É atender às nossas demandas. O vereador não pede nada para ele, né? Não pede nada para a casa dele. O vereador pede para o munícipe. Nós somos o para-choque do prefeito hoje, né? As pessoas conseguem conversar mais com o vereador do que com o prefeito. É isso aí, a gente pega a demanda e leva para ele e ele vem atendendo, né? Não é tudo que ele vai poder fazer, mas ele vem se esforçando e meu papel aqui é dar governabilidade para ele. Um último assunto, em relação à próxima presidência da Câmara Municipal. Quem são os candidatos e quem você pretende apoiar? Olha, existe várias especulação, né, com relação a isso, né? Eu sou um dos candidatos a presidente da Câmara Municipal, falo para você que eu sou um dos candidatos, né? Mas é tudo uma conjuntura, né? A gente vai estar aberto aos diálogos, né? A gente está para somar. Eu acredito que o presidente da Câmara, né, ele tem que ser neutro, né? Quando você é da base, você sempre aceita tudo que é do prefeito e não é por aí, você entendeu? Eu vejo dessa forma, né? A gente está para contribuir, a gente nunca vai ser contra os projetos do prefeito, né? Mas aqui é uma decisão de todos, né? Então, quando eu vejo que projeto a toque de caixa vem para a Câmara Municipal e no dia seguinte você tem que votar, não. Vamos dar tempo ao tempo, vamos analisar, passar pelas comissões, fazer aquilo que né, realmente o nosso regimento interno manda na casa. Então eu vejo isso, que um presidente tem que ser neutro, né? Então eu sou um dos candidatos à presidência da Câmara, mas estou aberto ao diálogo também, né? De repente, com meus nobres pares aí, a gente entra no bom senso, né? E estamos à disposição aí para fazer a articulação aí necessária. Vereador Daniel Belchior, agradecemos pela entrevista. Eu que agradeço vocês, é sempre um prazer, né, recebê-los aqui. O meu gabinete está de portas abertas. Agradeço muito, parabéns pelo trabalho de vocês, de toda a equipe, né? Eu venho acompanhando e pela credibilidade também, né? Eu vejo isso que vocês estão sempre em busca da verdade. E em todas as regiões aí eu vejo o trabalho de vocês. Então, enquanto vereador, me coloco à disposição também, né, para estar sempre com o compromisso da verdade com vocês, tá bom? Muito obrigado aí.